E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeiro e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano, e a trilha sonora é sempre presente quando eu começo a gravar. Não tem um episódio de Quente como Inferno que eu grave que tem 100% silêncio. Caso algum episódio tenha, porque eu tive que gravar de madrugada justamente por causa do barulho da rua. E no vídeo de hoje é segunda-feira, mais um dia de Quente como Inferno. Estamos na reta final, episódio de número 21, Paraíso. Primeiramente, eu queria agradecer a todo mundo que tá me acompanhando nessa jornada de QCI por basicamente 20 semanas, sabe? Não foi ontem que eu comecei a fazer essa série no canal, são muitos meses, né? A gente teve tanto acontecimento pelo mundo que é louco pensar que, tipo, parece episódio de série de TV, sabe? Que se acompanha semanalmente. E aqui estamos, perto da reta final, faltam 2 episódios agora, né? Falta o Julgamento Final 1, Julgamento Final 2, que foi um episódio extra que lançou agora. Pra quem tem o livro já leu, obviamente, mas lançou agora no Wattpad. Foi uma baita de uma aventura e eu convido vocês a responder o questionário, né, que vai substituir QCI, que tá linkado aqui no meu comentário fixado. Tem mais de, sei lá, 60 fanfics lá que eu fui pegando dos comentários e sugestões de vocês. Então a fanfic mais votada, ela vai substituir QCI. Eu ainda não sei se eu irei fazer uma ou duas. Então, vamos ver. Então votem lá, porque é muito, mas muito importante. Ainda tô vendo isso dessa função, se eu irei fazer 2 fanfics ou não, né? Agora a emoção vai ser em dobro. Então se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. Tô aqui com a minha água já preparado. E se você não assistiu os episódios anteriores de QCI aqui no canal, aqui na descrição do vídeo tem o link da playlist com todos os episódios. Muitas aventuras, muitos surtos, muitos choros. Então, sem mais delongas, vamos lá. Então o seu clamor subiu a Deus. Éxodo 2.23. O silêncio pairava de modo barulhento, ecoando por entre o ambiente, tornando-o 20 vezes mais pesado. Não fora como se o lugar já não estivesse com um clima denso. Ali haviam 3 seres sobrenaturais e, por lógica, tudo estava pesaroso, árdeo, distante. Pesaroso é tipo um significado, algo que pesa muito, assim, sabe? De mim encontrava-se deitado em sua cama sobre os lençóis macios, porém desarrumados. Seus olhos inchadinhos estavam fechados. Ó a moto aí, gente. Ele ainda achava-se desacordado. Sobre a face de Hosuke existia uma expressão séria, algo capaz de causar medo, pavor. Dificilmente via o braço direito de tal maneira, ocupando aquela posição drástica e dura. Faziam anos que não se sentia tão mal. Taehan, procure roupas largas para ele, enquanto você, Namjoon, busque curativos. Seu tom anunciava ordens necessárias. Kim Namjoon, ainda em silêncio, assentiu, carregando em si uma sensação amarga. Diante de tudo, pairava uma angústia. O ar que exalava não escondia isso. E pela primeira vez, a culpa de um ambiente tão denso não era sua. Seu cerne sentia um mal-estar. Todos eles estavam vulneráveis. Quanto mais o diabo sentia, mais os atingia. Era como uma enorme... Eita, não tá indo aqui. Era uma enorme trilha de dominós. Quando derrubasse um, todos os outros caem em sincronia. Taehan, por sua vez, pôs-se a vasculhar o guarda-roupa pequeno e branco. Este que ficava ao lado esquerdo do quarto. Esse garoto só tem roupas iguais? Questionou retoricamente, mantendo uma feição intrigada e pouco preocupada. J-Hope nada disse, permaneceu calado. De fato, Jimin tinha uma quantidade absurda de peças parecidas, seguindo sempre as mesmas tonalidades, branco ou bege. Park nunca pôde escolher suas próprias roupas, não existia tal liberdade. No entanto, não reclamava do que tinha, costumava gostar do que lhe era oferecido. Galera, eu tô rindo porque é muito engraçado, eu lendo um bagulho super sério e buzinas atrás, sabe? É tipo, acalma,
diante da tempestade aqui, eu super pleno lendo e o mundo acabando lá fora, sabe? Por isso que eu tô rindo. Me fez lembrar filme, sabe? Eu lembrei de um filme do Homem-Aranha, que o bibliotecário que era o criador lá dos super-heróis, esqueci o nome dele agora, tá lá bem de boa ouvindo fone de ouvido, e atrás tá tipo o Homem-Aranha lutando e ele lá com o fone curtindo assim na biblioteca, arrumando os livros. Eu esqueci o nome dele agora, me fugiu. De Hope nada disse-lhe, permaneceu calado. De fato, Jimin tinha uma quantidade absurda de... Park nunca pôde escolher suas próprias roupas. Não existia tal liberdade. No entanto, não reclamava do que tinha. Costumava gostar do que lhe era oferecido. Sério, Hope, ele só tem coisas na cor bege. Céus, tudo isso, todo esse quarto, quanto à infantilidade e futilidade, referiu-se às estrelas coladas no teto, que para si soavam extremamente desnecessárias, além do seu timbre demonstrar certo desdém. Eu disse-lhe para buscar uma camiseta folgada. Ele não está indo a um desfile de moda. Será que por um momento você pode parar de desfazer-se desta situação e focar no que realmente importa? Franziu o senho, evidenciando toda a sua chateação. O que há com você, Terran? Inquiriu-lhe seriamente. Já estava ficando intensamente irritado. Nada, irei voltar a procurar. O ser divino não quis hesitar. Eu acho que ele tá chateado porque o Hosuke vai voltar pro inferno. Eu acho que provavelmente eles vão pro inferno. Eu quero saber só como o Jimin vai sobreviver lá, né? Mas a gente tá aqui pra descobrir. O cerne de Hosuke estava embrulhado há muito tempo. Não fora de um agora que as coisas estavam fora dos trilhos. Quanto mais tentava consertar os erros, mais bagunçado tornava-se. As peças do jogo já não estavam sobre suas mãos, nem sobre as de Lúcifer. Mirou a face angelical. O ruivo dormia e parecia estar tranquilo. Ainda existia sangue em seu rosto. Com cautela, Hosuke levou um pequeno pedaço de pano, este que estava molhado com a água, pondo-se a limpá-lo. A feição de Jimin parecia estar iluminada por uma redoma de luz branca, algo perpétuo dele mesmo. Era jovem e bonito, alguém extremamente abençoado e cheio de ternura, algo tão forte que causava ânsia de vômito no demônio. Hope perguntou-se como Lúcifer pode amá-lo, beijá-lo e levá-lo para sua cama. Sua presença era forte demais e Deus emanava daquele garoto. O Senhor do Inferno mantinha-se sentado em seu trono. Suas mãos grandes apertavam um báculo, na cor prata envelhecida. Este era repleto de pedras raras e preciosas cravejadas, tão valoroso que não havia um preço, um valor suficiente para defini-lo. Seu rosto era resplandecente, majestoso, mas em seu senho frânzido morava a genuína raiva. Mesclava-se com a ligeira angústia. Tais sentimentos alastravam-se por todo seu corpo, domando sua estrutura e de maneira inconsciente. Lúcifer fazia todo o inferno sofrer, gritar e lamuriar. O diabo sentia-se cego. Tudo que seus lumes vermelhos escarlate podiam ver era imagem de Jimin. Ele privou-se de ver e ouvir qualquer outra coisa, senão aquele quarto. Mesmo que o martírio gritasse seu nome, chamasse-o de Senhor e vanglorizasse-o, não adiantava. Até os mais precisos anjos estavam ao chão, arrastando-se e implorando a presença do diabo. João estava distante, o seu cerne pertencia a Jimin, somente ao seu ruivo. Cuidadosamente, Hosuke retirou os tapos que sobravam sobre o corpo frágil, deixando-o desnudo e continuou limpar as feridas, utilizando água gélida. Park não parecia sentir dor. Seu desmaio fora pesado e seus lábios estavam cada vez mais escurecidos. A preocupação que habitava o braço direito era incomum. Ele jamais perdoaria se caso Jimin morresse em suas mãos. Por muitos dias os violões da vida de Jimin foram trocados. Os papéis inverteram-se e ele era a bondade no meio da balbúrdia, o silêncio e a espera. Para ele só existiam dois caminhos, dois heróis, Deus e o diabo. Jion jamais seria um homem bom, afinal Lúcifer é mau, sempre seria. No entanto, não fora como se Deus fosse inteiramente bom. Entre eles há uma linha tênue,
que não difere o bem do mal. São 2 pesos, 2 iguais. Namjoon adentrou o local de mãos vazias. Ele realmente havia vasculhado toda a residência, cada pequeno lugar. Porém, não existia curativos, algodão ou têxteis. Hosuke, eu encontrei 7 tipos de armas diferentes, mas não achei uma gaze. Este homem é realmente louco. Seu timbre soou um tanto impressionado. Namjoon não disfarçava tamanho desprezo. Certo, ele realmente premeditou tanto que jogou fora qualquer kit de primeiros socorros. Ele de fato é um doente. Seu tom fora amargo e totalmente seco. Esta foi a roupa mais folgada que encontrei. Taehan entregou-lhe a veste branca, observando o demônio fitar-lhe. Nos olhos de J-Hope havia incerteza, medo e quando seu olhar insone pousou sobre o do anjo, pôde então sentir. Ali existia a profunda tristeza. Algo não estava certo, conquanto nenhuma pergunta ou resposta fugiu de seus lábios. Quando enfim os mirantes pérjuros de Hosuke desviram-se, retornou para o alaranjado. Fora inegável a compaixão que habitava-o. Era uma comoção que percorria suas veias. Sentia o peso nas costas e não era somente empatia, tampouco culpa. Hosuke sentia J.K., sentia a presença do tinhoso. Ele estava lá. Por segundos um alívio tomou conta do seu íntimo e pôde entender que nem todo o controle estava sobre suas mãos. Suspirou pesado, pondo-se a vestir o garoto. Sentia a pele lisa extremamente gelada. Hobe, você já fez o que podia. Não se martirize desta maneira. Podemos sentir a força de Lúcifer. Ele também está conosco. Não preocupe-se. Namjoon digitou, em uma tentativa falha de acalmá-lo, ao tempo que tocava o ombro alheio como um consolo. Não seja tolo, Namjoon. Precisamos acordá-lo rapidamente. Acha comum sentir o cão ao nosso derredor? Porque eu não acho. Jeon só está piorando as coisas para de mim, para vocês, para o inferno. Pela primeira vez no dia Tai pronunciou-se, tentando ao máximo ser construtivo mesmo que rude. Em parte, ele estava correto. Permanecer parado em nada ajudaria. Deixe que Jimin desperte em seu tempo. Ele não dorme há semanas. Sofreu momentos de terror. Suas palavras não tinham vigor. Não incento minha culpa nisto, mas já não há por que ter pressa. Não existe motivo. O Kim justificou-se. Não há motivos para pressa, demônio maldito, riu sarcástico. Você acha mesmo que Lúcifer permitirá que Hector morra assim facilmente? Lógico que não. Tenho certeza que este homem acordará em breve. Precisamos garantir que de mim esteja bem longe quando isso acontecer. Concluiu sua linha de pensamento. Acalma-se, Taehan. Não é como se Jungkook estivesse com pressa para devolvê-lo. Hosuke conhecia o diabo como ninguém. Já disse que precisamos ir. Podemos fazer os curativos em outro lugar. Passar em uma farmácia, algo assim. Por que você insiste tanto nisso? Questionou. Pretende levá-lo inconsciente, completamente machucado para a casa da tia e largá-lo lá sem explicações? Você olhará para a mulher e dirá: aqui está seu sobrinho, machucado, desmaiado e traumatizado. A propósito, a sua irmã morreu. Namjoon já exibia uma voz raivosa, preenchida de rancor. Neste momento, este garoto é problema nosso. Finalizou cerrando os dentes. Eu não disse isso. Não interprete as minhas falas como se fosse uma porta. Estou tentando dizer que devemos tirá-lo desta casa com pressa. Mesmo que as vozes estivessem em tons normais, os ânimos não estavam. Namjoon, por turno, virou-se, fechando o punho e acertando um soco extremamente violento na parede, fazendo com que seu braço atravessasse os tijolos. Mas que droga! Gritou, pondo-se a socar novamente. Pare com este show patético, o anjo divino disparou, revirando seus olhos azuis em puro fástio. Parar? Você parece não enxergar em que nível as coisas estão. Olhe para este garoto, vociferou, apontando para de mim. Ele é um ser humano, Taehan. Não estamos lidando com um brinquedo. É uma pessoa, alguém que está sofrendo, e isto era tudo que eu mais queria, evitar. Levou as mãos para a cabeça, jogando para trás em total preocupação. A todo momento, Namjoon quis interferir e mesmo que agisse mal, ele não era um ignóbil. Hosuke desviou o olhar, sentindo-se culpado. Nessa história, não somos os vilões. Vi rebateu em contragosto. Seu senso de empatia estava baixo. Parecia que a cada minuto desvencilhava-se de Cristo. Gente, eu tô falando um pouco porque tá muito interessante, né?
Então vamos lendo, e caso eu tenha algo a acrescentar, né, eu falo, tá? Bem como não somos os mocinhos, anjo insolente. A voz de Namjoon fora excessivamente acelvajada. Você é um ser patético, a criatura iluminada de Tou, fazendo extremo desdém. Em um ato impensado de fúria, o Kim abriu suas asas negras, utilizando de uma força extensa. Terran, por conseguinte, não temeu. Se ele queria brigar, havia achado alguém certo para isto. Ei, parem com isso, Robe proferiu, mantendo o senho frânzido, ao tempo que fazia alguns gestos pacificadores com as mãos. Tudo bem, demônio. Eu sei que deseja estar no controle, mas sabia de uma coisa muito importante. Você nunca será mais do que um peão no tabuleiro do tinhoso. Riu sarcástico, com todo aquele ar superior e presunçoso. Não foi necessário quaisquer outras palavras para que os olhos do anjo demoníaco tomassem uma coloração verde-oliva. Como um controlador nato, sentir-se desvalorizado de tal maneira era uma real afronta. Com uma raiva irreversível e de modo extremamente veloz, Namjoon pulou sobre o anjo, derrubando-o, ao passo que apertava o pescoço, delicado contra o piso. Você é petulante, desrespeitoso comigo e com Deus. Tenha modos, pequeno anjinho, pois se não os tiver, ensinarei-o a tê-los, bufou em um sussurro poderoso, de modo que a luz temeu as trevas. Fique calmo, Namjoon, por favor. Terran não está bem hoje, releve, ditou preocupado, pois naquele dia temia o poder de Namjoon, uma vez que sua força estava inteiramente vinculada a Lúcifer, o que significava uma coisa: achava-se fraco. Os três seres foram atrapalhados por um choro, um soluço alto. Era de mim. O ruivinho chorava descontroladamente, sentia dor fisicamente e emocionalmente, estava sozinho e vazio. Seu pranto alto utilizava de um paradoxo e soava baixo. Quis estar longe de Deus e do diabo, para que não pudessem ouvi-lo. De mim, Hope chamou. Park encolheu-se totalmente trêmulo. Está muito frio, sussurrou, juntamente com o bater dos dentes. Lúcifer suspirou, mantendo uma faceta indefinível. Com atenção, o braço direito lentamente observou o alaranjado, vendo que o corpo bem pequeno tremia bruscamente. Seus pelos estavam eriçados e suas unhas encontravam-se escuras. Fora só naquele instante que todos notaram o quão frio o lugar estava, tão gélido que de mim havia ficado pálido. Namjoon, pegue água quente, pediu com rapidez. Terran puxou primeiro o edredom à sua frente, jogando-o sobre o corpo do Jimin, este que puxou o pano, enrolando-se com ligeireza. Os pés fofinhos encontravam-se cobertos por 5 pares de meias. Sobre sua estrutura existiam 2 edredões e uma manta. Hosuke mantinha um pequeno pedaço de tecido molhado, por água morna, sobre a testa do garoto. Fazia certo tempo que Jimin havia acordado. Entretanto, por impasse, insistia em não comunicar-se. Nenhuma palavra fora proferida e todos compreendiam sua escolha e respeitavam o silêncio consternado. Lufadas eram emitidas em desordem, regadas por certa culpa e preocupação. Os seres sobrenaturais entreolhavam-se cheios de receio. Ninguém sabia o que dizer, mas há momentos em que não dizer nada pode ser a melhor a se fazer, com toda certeza. Está se sentindo melhor, Jimin? Hosuke ditou com a voz incerta, quebrando toda aquela quietude. Opa! O ruivinho virou a face na direção de Hope, negando devagar. Seus olhos estavam marejados. Sua expressão de tristeza era indisfarçável. Preciso do Janku, sussurrou. Em primeiro momento, o Park almejou muitas outras coisas e soluções, além do acalentar do cão. No entanto, nada estava ao seu alcance. Parada para beber água? Precisamos conversar seriamente sobre isto. O braço direito desviou o olhar durante suas falas. Cuidadosamente, retirou o pano úmido, molhando e voltando a colocá-lo na testa alheia. Jimin, você é jovem e talentoso. Há tantas coisas neste mundo para serem vividas e alcançadas, pronunciou delicadamente. Eita, o que será que vem aí? Opa, desculpa. É por causa da água.
A faceta do alaranjado revelava o medo das palavras do outro. Compreendo que, mediante a toda esta situação, referir-se ao desfecho terrível de Karen. Parece impossível criar um ideal de vida feliz. Acariciou os fios do ruivo, observando de mim abaixar o olhar. Todos nós sabemos o quão forte você é. Deus está te dando a oportunidade de um recomeço. Vai ser doloroso e irá machucar, porém com o passar do tempo, você aprenderá a lidar com este turbilhão de problemas. Tudo vai virar superação. Depois de hoje, a sua vida será abençoada e juro, por mim, que você encontrará a felicidade nesta terra. Era um conselho válido e um juramento sincero. Apesar de uma força real existir ao cerne de mim, ele jurou-se incapaz de seguir sua vida feliz. Fora como se a porta de sua história tivesse se fechado e nada restou. Nada além da luz pela janela, nada além de Lúcifer. Hope, eu não consigo enxergar um futuro. Acho que eu nunca terei felicidade. A voz fininha e chorosa causava compaixão. Isso não é uma oportunidade de ser feliz. Eu perdi toda a minha família. Deve ser castigo. Seus olhos tremiam vagarosamente, em um nervosismo preocupante, enquanto as lágrimas marejavam, até que escorreram pela face angelical. Hosuke pegou a mão do ruivo, acariciando-a. Você perdeu sua mãe de mim. Sofra por isso, somente por ela. Aquilo não era uma família. Pelo contrário, tudo que magoa, que fere e te faz mal, não é digno do seu sofrer. Família não são apenas laços de sangue, e sim aconchego, amor e compreensão, silabou lentamente, lembrando de sua própria família. Tudo está difícil agora, mas um dia você irá reerguer-se. Só deixa o tempo passar, ele cura as feridas do coração. Tentou sorrir acalentador, queria passar confiança para de mim. Quis ser a esperança. Eu não queria que fosse assim. Não queria mesmo. Hope, metade de mim foi embora junto com ela. Dói. Sua dor fora impassível, sem consolo. A vida é uma verdadeira droga, Ruivo. As coisas nunca saem como almejamos, mas cabe a nós levantar a cabeça e seguir em frente, para mudar essa realidade cruel. No geral, Hosuke nunca teve os melhores conselhos. Seu lado demoníaco estava eufórico para que de mim levantasse e resolvesse viver a vida, de modo que nunca pôde viver, enquanto seu outro lado, que um dia fora um humano falho, sabia como aquela dor era indistinguível e difícil de superar. J.K. deixou muitos bens para você. Se você quiser, pode viver a vida inteira sem fazer nada. Ele pensou muito em você antes de partir. Organizou tudo. Parque. Namjoon pronunciou-se incerto e cuidadoso. Jimin fitou um pouco amedrontado. Nunca tinha visto aquele homem. Eu nunca vi Lúcifer se importar tanto com algo ou alguém. Suas falas eram verdadeiras. O cão nunca deixava se abalar. Por mais que sentisse apego por objetos, isso nunca deixou fixado. Dion realmente estava afogado nas águas puras, tão longe da própria realidade que isso colocava-o em uma posição deplorável. Estava apaixonado. Lúcifer, de mim sussurrou, como quem quisesse quem quisesse aceitar em definitivo tal ideia. Limpou as lágrimas, suspirando intensamente, à medida que seu coração puro questionava-se. Por que eu? Somos criaturas sobrenaturais. Você sabe disso há certo tempo. Terra pronunciou-se, mostrando um pouco mais sua acidez. Seu tom de voz conquistou uma carranca na face de Hosuke. Isto de mim. Não somos como você, e talvez não tenhas tamanha compreensão para entender com exatidão o nível deste problema. J-Hope tomou as palavras novamente, engolindo um nó. Jungkook não é normal, eu sei. Deus me disse. O tom murchoso revelava um garoto muito mais esperto do que o braço direito imaginava. Sei o que ele é. E você não sente medo dele ou disso tudo? Inquiriu, arqueando a sobrancelha. Não sentiu-se surpreso por de mim saber tanto sobre Dion, uma vez que ele havia perdido a noção de como portar-se há muito tempo. Lúcifer não escondia sua força, os seus olhos.
Ao lado de Jimin, ele tornou-se tão vulnerável que parecia incapaz de mentir para ele. Muito provavelmente, se o Alaranjado tivesse querido. Quem você é? O tinhoso não teria poderio para esconder-se. Entregaria sua real identidade facilmente. Park tinha algo que nenhum outro ser poderia conquistar. Poder sobre o diabo. Não, porque desde que ele chegou eu comecei a ser mais feliz. Eu amo ele, do fundo do meu coração. Jungkook me protegeu no momento que eu estava sendo maltratado. Quando eu estava solitário, ele me acolheu, cuidou de mim, das minhas feridas, me proporcionou carinho que eu nunca recebi. Amou meu corpo, me amou. Como eu poderia temer alguém como ele? As falas sófregas evidenciaram todo o amor que de mim sempre precisou e somente o demônio ofereceu-lhe. Ao fim, desvelo e afeto é tudo que o mundo necessita. Apesar de tudo, do medo de saber aonde ele realmente está agora e do que acredito, e aprendi com a minha fé, eu o amo. Oh, pareceu que somente o amor dele me curou. A angústia no coração de Jimin parecia comê-lo vivo. Nem todo amor pode prosseguir, Laranjinha, mas eu e você sabemos uma coisa muito importante. Deus e o diabo sempre estarão ao seu lado. Você é o único capaz de ter esta dádiva. Terra ditou, ao passo que cruzou os braços como quem quisesse finalizar tal assunto. Eu sei, escolheu-se lastimoso. De mim, tornava-se mais reprimido quando o anjo divino olhava-o profundamente, de modo tão pesado e rude que o próprio garoto sentia. Eu só queria ele de volta, somente isso. Park queria chorar, desabar, porém controlava-se. Prendia seu choro com tanta força que sentia intensamente um nó em sua garganta. Algo capaz de tirar seu ar. De mim, serei sincero com você, todos nós seremos. O Jeon não irá voltar, infelizmente. Hosuke acabou sendo direto. Namjoon engoliu a seco, sentindo-se culpado por ter pego a moeda pentecostal. Apesar de tal compaixão, ele sabia a necessidade da volta de Lúcifer. As coisas são como são. Não diga isso, Hope. Aquilo fora o estopim para as lágrimas salgadas. Por favor, implorou choroso, como se Hosuke pudesse fazer algo. Logo teremos que partir também, suspirou profundamente. Deixaremos você com sua tia Rose. Antes de J-Hope concluir suas falas, não tão meticulosas, o ruivo virou-se, afogando o rosto no travesseiro branco, derramando-se em prantos. Hosuke! Viu-se em uma posição cruel. Virou-se para fitar os demais anjos como quem busca uma ajuda silenciosa. Namjoon mantinha-se cabisbaixo, fitando o chão, extremamente focado e pensativo. Terra, por sua vez, mexia em alguns quadros na parede. Ele estava fugindo da responsabilidade. Ele gosta de você, de mim, Hosuke ditou, acariciando as costas alheia. Eu já não sei como posso acreditar. Se ele gostasse, talvez não tivesse partido, não teria mentido para mim. Pela primeira vez, de mim sentiu-se magoado bastante para questionar aquele amor. Eu dei tudo o que ele quis, dei o meu amor, dei o meu corpo. O Jungkook não queria me profanar, o fez. Isso não foi o suficiente? Sim, de mim, você tem razão. Se o Lúcifer gostasse de você, ele teria ficado, não iria ter mentindo. Com quanto que ele sente algo mais profundo, ele ama você e por você ele escolheu ir. Tudo que o John fez durante todos esses meses para estar com você, pensar em você, cuidar de você. Até mesmo após partir, ele continuou protegendo. Hope deferiu o cão a qualquer custo, pois ele conhecia aquele amor. Há muitos culpados nessa história, mas nenhum de nós é verdadeiramente vil. Ponderava o que dizia, mas ao fim tudo saía pouco filtrado. Com os olhos bordões sem o frânsito, Jungkook mantinha-se erguido, ouvindo atentamente. Verador de Jimin tão longemente fez-o entrar em reflexão e questionar os próprios sentimentos. Somente naquele minuto pôde notar que ali já não existia o diabo, mas um poço de Lúcifer, que lhe cabia como uma adaga no estômago. Ele era o culpado. Quando viu ali tão frágil e solitário, atentou que enfim fez seu papel de diabo, infelizmente. Fechou os mirantes e então desvencilhou-se de lá, de Jimin. Já não via ou ouvia nada. Restava o tinhoso e o seu reinado. Em instantes, um calor invadiu o ambiente e em menos de minutos tudo parecia brasa. Park, esquecendo as dores
Por... Opa. Pôs-se a erguer o corpo, retirar as meias e lençóis de si. Está quente, muito quente, Namjoon ditou assustado. A face de Jimin ganhou uma coloração avermelhada. Estava extremamente corado e até gotículas de suor existiam em sua testa. Ele não está mais vendo, Taehan proferiu. Lúcifer não quer vê-lo, está sentindo culpa. Sua fora simplista, feita para magoar o acobreado. Taehan nunca foi alguém digno de confiança. Isso J-Hope sempre soube, era um fato. No entanto, seu comportamento naquele dia estava intensamente egoísta. Os dois demônios não compreendiam. Afinal, o ser de luz jamais agiria mal com um humano, principalmente na situação que Jimin achava-se. Desde o princípio, Vi emanava empatia para com o Park, protegia-o do modo que ele era imposto. Por vezes, desenhou das vontades de Cristo, cheio de desobediência. Descia dos céus e corria a Lúcifer, dando-lhe centenas de advertências. Diante de tudo, enxergá-lo como um ser impiedoso não soava verdadeiro. Ele não quer me ver? Jimin perguntou em desespero. Não, não é isso. Namjoon rebateu na tentativa de amenizar as falas anteriores. Na feição de Jimin existia muita preocupação. Esqueça este assunto de mim. Jeon realmente se esforça demais para vê-lo. Um descanso o fará bem. Você também precisa descansar. Park e fora desta casa. Taehan ditou, evitando olhar para o ruivo. Virou-se mexendo em um calendário azul. A data marcava 13 de outubro. Hoje é seu aniversário? Retornou a falar, desta vez surpreso. Seu espanto não vinha apenas pela data, mas por não recordar-se. Jimin assentiu sem ânimo, volvendo-se a deitar de lado. Feliz aniversário? Namjoon tentou contornar a situação, o que obviamente não funcionou. Ser um anjo significa saber mais do que deveria, e isso nem sempre era vantajoso. Taehan havia descoberto isso há pouquíssimo tempo, conquanto não poderia continuar mantendo a pose ríspida. Não era sua verdade, não era ele. Retirou de seu pescoço um colar de corrente fininha em prata, volveu-se em direção a Jimin, este que rocou levemente. Eu quero que guarde isso com todo o seu coração. Lembre-se, Deus não esqueceu de você, Laranjinha. Hoje, neste momento, posso parecer mal. No entanto, só te desejo o bem. Sorriu quadrado e singelo. É verdade, né? O Taehan tem uma aparência tanto para ser alguém do mal, mas quanto alguém do bem. Então, foi uma ótima colocação a autora ter colocado o Taehan justamente como um anjo, assim, né? Nessas situações, tipo... Colocou... interpretou bem as características do Taehan, né? Porque quando ele quer ser mal, ele faz uma cara do inferno mesmo. Park, um tanto trêmulo, pegou a joia, fitando-o com gratidão. Namjoon, por sua vez, puxou do bolso uma pequena bússola, esta que o acompanhou durante toda a sua jornada na Terra. Era um bem significativo. Almejo que se recorde de mim também. Não estamos no melhor momento para comemorações. No entanto, sei que não iremos nos ver novamente. Tentou sorrir simpático. Obrigado. De verdade, Jimin falou, emanando uma gratidão intensa. Assim como os 3 reis magos presentearam o Deus menino em seu nascimento, nós te presentearemos em seu dia especial. Hosuke proferiu cativante. Agora é minha vez. Sorriu, tentando disfarçar toda aquela angústia. O que você deseja? Questionou, fitando intensamente os olhos negros inseguros. Jimin deixou um silêncio pesado pairar, enquanto mirava inquieto todo o quarto. Me leva junto com você? Sua voz fora baixa e receosa. Por 1 milímetro o segundo, Hosuke congelou. Aquilo fora um choque. Assustou-se com tal pedido. O quê? Indagou, intensamente atordoado. Park, com seu jeito inseguro, ficou ainda mais acuado e amedrontado por tal indagação. Todavia, Jimin entendia que precisava ser forte em seu pedido. Caso contrário, Hosuke não levaria a sério. Este era seu desejo, o seu presente. Você me perguntou o que eu mais queria, e é isso. Quero que me leve para o inferno, exclamou, sobressaltando a voz aguda, tão cheia de si e vazio também, um paradoxo. Você enlouqueceu, Park de mim. Vin intrometeu-se,
completamente fadigado. O ruivinho levou seus olhos tristes até o anjo, encarando-o profundamente como quem já não estivesse com medo. Para você, para ele ou para qualquer outro há esperança. Vocês têm tudo e nunca deixarão de ter. Eu não tenho nada, eu não tenho ninguém e não tenho o que perder, pois tudo já me foi tomado. O tom de sua voz evidenciava tamanha angústia. Tenho uma jornada para ser vivida de mim. Terá momentos felizes, um caminho cheio de oportunidades, repleta de novas pessoas, novos amores, novas cores, novas escolhas. Não haja com ingratidão mediante ao Deus que faz por você. Um anjo deveria ser justo e ímpio, mas o ser de fios platinados não fazia jus ao seu precioso cargo. Suas palavras seguiam percurso contrário ao que Deus ordenou-lhe. Você nasceu com um dom especial, sua voz é linda, semelhante a anjos. Traz paz para os corações aflitos. Podes usar de seu talento para ajudar as pessoas. Quem sabe tornar-se uma celebridade, criar projetos para os outros adolescentes que sofreram e sofrem como você. Não jogue tudo que está sendo oferecido no lixo, como se não tivesse um verdadeiro valor. Ou pior, não haja como uma pessoa mimada e egocêntrica. Você quer correr para os braços de Lúcifer todas as vezes que tem um problema, Park. Sempre querendo que ele resolva tudo por você do dia para a noite. Existem coisas mais importantes para Dion fazer. Há coisas mais importantes do que você. Em todas as definições possíveis, o anjo glorioso estava enraivecido, cego e surdo para o que dizia, e em sua voz havia fúria. Acalma-se, Terran. Namjoon repreendeu, puxando-o para trás pelo ombro esquerdo. Não estou sendo ingrato. O timbre de mim, apesar de suave, demonstrava a irritação, e seu senho frânzido não escondia isso. Em toda a minha vida, eu fiz o que queriam que eu fizesse. Eu nunca pude estudar em escolas, nunca tive amigos, nunca saí sozinho ou me diverti de verdade. No entanto, jamais reclamei e longe de mim dizer para vocês que vivi inteiramente feliz. Seus mirantes molhados demonstravam sua vontade imensa de chorar. De mim estava inseguro e não era para menos. Assustou-se com seu próprio desejo. Você só está pensando em si mesmo. A íris de terra brilhavam. Achavam-se extremamente azuis. Era uma reação natural de tristeza, o que não fazia sentido naquele instante. Será que pela primeira vez eu devesse pensar em mim? Inquiria exausto. De mim estava cansado, como nunca esteve antes. Encontrava-se machucado, magoado, fragilizado. Sentia-se fadigado de ser maltratado, de ser visto como uma aberração, de ser comandado e instigado a fazer somente os desejos alheios, de ter sua dignidade e integridade violadas diariamente. Por que todos poderiam ser donos de si e ele não? Me sinto cansado de todos vocês, de tudo. Derramou-se em prantos. Você me diz que Deus me ouve, que me ama, mas aonde ele estava quando eu clamava, gritava e chorava totalmente apavorado? Aonde ele estava quando meu pai me tocava indevidamente ou quando minha mãe morria diante dos meus olhos? A voz soluçada atrapalhava o entendimento de suas palavras. Será que você não vê como tudo isso está doendo em mim? Dói de verdade, na alma e na carne. A intensidade daquela dor não poderia ser medida. Nem todos os unguentos amenizaram-se. Park amava a Deus. Não sentia remorso, pelo contrário. Era tanta gratidão que não cabia-lhe em palavras ou no peito. Conquanto queria saber, entender aonde estava o Deus presente. Ao seu lado, dentro do coração do seu íntimo. É somente por ele que estamos aqui. Só bons olhos, bons ouvidos e corações podem senti-lo. Refutou, cuspindo cada palavra. Eu só quero paz, só quero paz. Limpou suas lágrimas com um edredom branco. E acha que encontrará paz no inferno, ao lado do diabo? Debochou, largando o riso nasal, intensamente incrédulo. Acho. A paz que eu desejo é a do meu interior. Quero estar bem comigo mesmo. Respondeu firmemente, utilizando uma voz aguda
e levemente alterada. Então você abdicaria de sua vida na terra em nome de Lúcifer, o mal vivo? O anjo questionou-se descrente. Bateu o pé sobre o chão, totalmente irritado. Abdicaria. Eu já renunciei muito da minha vida em nome de Deus. Que mal faria entregá-lo de vez ao diabo? Esbranjou, totalmente bravo. Eu prefiro. Voltou a falar, à medida que cobria o rosto e retomava seu choro lastimoso. Você realmente deseja isso para sua vida de mim? Hosuki questionou. Em sua face havia uma expressão intrigada, pensativa. Para o braço direito, não foram como um pedido extremamente surpreendente ou improvável, no mínimo chocante pela coragem. Por um breve instante recordou-se de quando Lúcifer convidou para viver no inferno. A aceitou de primeira, afinal oferta boa não se joga fora. Um sorriso distante surgiu nos lábios do demônio. Era uma lembrança feliz. Nunca arrependeu-se de entregar a sua alma nas mãos de J.K. Jamais. Nem por um segundo. Além de que, não era como se o tormento fosse um péssimo lugar para demônios. Quem o maldiz nunca visitou, nunca olhou por entre os orbes de um demônio poderoso. Há milhões de motivos para desejar o martírio. Não obstante, Hosuki reconhecia que o maior deles era o diabo, sempre espetacular. Jimin, de modo doce e determinado, assentiu. Nem cogite tal ideia, Jan Hosuki. Isso é uma completa idiotice. Terra pronunciou-se firme, ao tempo que cruzava os braços. Não sei como, e pode até soar cômico, mas concordo com um anjo insolente. Você não deve seguir ideias que possam prejudicar o de mim, você ou todo o equilíbrio do universo. Namjoon alertou seriamente. Durante todo esse tempo, estivemos pensando no bem-estar universal. E olha onde nós chegamos. Eita, tem um negócio aqui. Em coisa nenhuma. Coisa nenhuma? Em droga nenhuma. Então reflitam e pensem não em nós, não nos humanos, não em mim, nem no de mim, mas somente em Lúcifer. Porque eu sou formado do seu corpo e do seu sangue. Eu sinto a sua dor e sua solidão. Mesmo sendo doloroso dizer tais palavras, eram verdadeiras. Uma vez o diabo me tirou de um mundo cheio de sofrimento e tristeza. Me acolheu e fez papel que Deus negou-se a fazer. Ele é meu primeiro amor, o meu melhor amigo e tudo que eu tenho nesta vida. Engoliu um nó pesaroso, sentindo a garganta ralhar. Exato, ele tem a você e você tem a ele, Via argumentou. Terran aproximou-se, tocando na face do demônio e segurando-a com duas palmas, encarando-o. Vocês são a dupla perfeita, finalizou. John tem tudo, dinheiro, amigos, bens materiais, poder, mas não tem. Aprontou para de mim. E ele é a parte que falta e sempre faltou. É o amor verdadeiro. Não haja sem pensar, isso pode dar errado, Roube. O divino insistiu. Temia perdê-lo. Ai, meu Deus do céu. Você quer ir para o inferno, Parque? Questionou novamente, quase algo retórico. Sim, eu quero. Respondeu-lhe com o queixo erguido, demonstrando força. Tenho a plena certeza de que, se um dia você se arrepender dessa atitude, Lúcifer não tratará a vida e se todo o processo de entrega de alma falhar, serás acolhido e coberto pelas mantas de Cristo. Aquilo era uma advertência, um modo de causar medo. Não escolha isso de mim, poderá ser um lindo anjo de luz, Tai continuou suas falas, utilizando de um desespero incomum. Se eu abrir mão de quem eu sou para que você assuma o meu lugar, será a coisa mais certa que eu poderei fazer hoje. No entanto, você também fará o certo de mim? Perguntou-lhe, mantendo um olhar pesado sobre o ruivo. Hosuki, pare com essa sua conversa. As chances disso dar errado são maiores do que as de dar certo. Um verdadeiro tiro no escuro. Aonde está a sua decência? Namjoon indagou arisco. Decência nunca foi o meu forte. Sarcástico, completamente sarcástico. Eu irei fazer o certo. Estou ciente da minha escolha. Não vou negar que tenho meus medos, mas isto é o que eu mais desejo. Eu prometo-lhe. Me deixe ser alguém como você. Acabe com essa disritmia, Roube. Os olhos insônios de mim não mentiam. Suas palavras nunca soavam como enganação, e por isso Hosuki jamais duvidaria de uma promessa vinda dos lábios castos. Então que comece. Sua alma será minha,
Minha alma será sua e nós iremos pertencer a Lúcifer. Sorriu sádico. Sabe a história de nunca deixar a peteca cair? Os demônios fazem jus. O inferno carregava um ar mórbido, assombroso. O estranho silêncio parava pelos 4 cantos, ecoando e ecoando. Jianku mantinha seus lumes fechados, pois se abrisse, os veria aquele quarto. Era como se não pudesse desvencilhar-se de mim. Era impossível abandoná-lo. Quando almejou ter sobre sua cama, servindo aquele garoto de fios cor de fogo, jurou que seria a maior perdição do puritano. Seria a brasa... Ai, deixa eu me arrumar aqui. Seria a brasa e o poder. Ai, meu Deus. Seria a brasa e o poder. Mas, pelo contrário, de mim tornou-se o pecado do diabo, uma perdição perigosa, ofensiva e inesquecível. Lúcifer esqueceu de todas as suas estribeiras, perdeu-se no corpo nu, nas curvas, no sorriso mais singelo e méreo. Derrapou-se nas madeixas ruivas e encontrou-se no doce som daquela voz. Namjoon, vou precisar de uma taça, uma adaga e uma cerveja. Pediu-lhe suavemente, como quem estivesse fazendo uma lista de compras. Uma cerveja? Franziu o senho, totalmente confuso. Despedida, piscou um dos olhos, sorrindo travesso. Era óbvio que Hosuke tentava diminuir a tensão do ambiente. Tentava esconder seus medos por uma camada rasa de sarcasmo ou humor mórbido, por trás de uma máscara de um demônio. Namjoon liberou um rir nasal, negando com a cabeça. Por muito tempo ele estava intervindo na vida de Lúcifer, nas suas escolhas, mas não faria isso dessa vez. Se algo desse errado, sua parte estava feita. Em alguns momentos precisamos sentar e aprender a ser plateia. Por favor, Hope, desista disso, Terran implorou, utilizando uma voz repleta de atormentamento. Levou sua mão até a face do demônio, acariciando-a. Pelo meu amor por você, desista. Fitou intensamente, desejando que seu bramido fosse atendido. Nem todo amor pode prosseguir, anjo insultoso. Repetiu as falas infelizes de outrora. Hosuke fechou os luzeiros, deleitando-se do carinho que o divino dava-lhe. Parecia que o mundo estava inverso e todas as criaturas de bom coração debruçaram-se de paixão por demônios traiçoeiros. Apenas me dê apoio. Mostre seu amor através desse sacrifício. O que desejamos fazer não consiste em dar errado, irá dar certo. Confie em mim. Ciciou docemente, com uma voz paciente coberta de carinho. Em troca, recebeu um sorriso quadrado, fraco e franco, acompanhado por sobrancelhas expressivas que denunciavam a tristeza de Terran. Eu confio em você. Deu-se por vencido, acenando positivamente e engolindo áspero. De mim, escute-me com atenção. Tudo irá funcionar como foi comigo, quando entreguei-me a Lúcifer. Pelo menos isso é o que eu espero. Deu o aviso, conquistando um ruivo atento. Lembrou-se de uma coisa. Isso não se trata de vida ou morte. Você não irá morrer. É uma troca de postos. Eu tenho a infeliz pretensão de permanecer na Terra, enquanto você irá tornar-se o braço direito. Hosuke sempre viveu um dilema justo. Odiava o inferno, mas amava o diabo. Quanto mais tempo passava longe do forageu, mais o desejo de retornar crescia, como um sentimento masoquista. Era tudo atroz demais. Ah, nossa, ele vai trocar de posto. Ele não vai morrer, ele vai, trocar os postos com Hosuke. Então Hosuke vai virar um ser humano? Isso que eu não tô entendendo. Vamos ler mais, né? Com toda certeza o parque encontrava-se amedrontado, e não era pouco. Suas mãos tremiam sem parar e ele sequer havia começado algo. Há muitas opções, mas só enxergo 4 delas. Na mente cheia de Hosuke rodava certos flashbacks, uma sensação nostálgica. Recordou-se novamente de quando J.K. levou, não fora exatamente de tal jeito, porém tão semelhante que ardia o íntimo. Park mostrava-se atento a tudo o que lhe era dito. Por mais que sua cabeça estivesse conturbada, ele achava-se completamente são e intenso. Por um breve segundo, um filete de luz brilhou sobre os olhos pretos. De mim, era angelical, inocente. Se tudo desse certo, ele poderia tornar-se um dos demônios mais farsantes. Seu perigo seria imensurável. E quais são elas?
Perguntou baixo e inquieto. A primeira reside em você. Você chega bem, totalmente salvo, enquanto a mim evaporo, como uma poeira inútil. De longe esta não era sua preferida. Os olhos de Ruivo arregalaram-se. A segunda. Você vai pelo um percurso alternativo que chamamos de errado. Então Deus te prende e você torna-se um anjo divino. Algo semelhante a Tel'Ran, enquanto a mim evaporo. Rousseau, que por mais que pensasse, não ponderava as próprias sugestões. Por mais uma vez de mim apareceu amedrontado, desta vez um pouco mais. A terceira probabilidade é que nem eu nem você chegamos a lugar algum, morremos. Talvez aquela for a pior de todas para o Ruivo. Mas não tema, a minha preferida é a quarta, e ela consiste em: chegaremos a algum lugar. Sorriu-lhe cínico, soando nem um pouco acalentador. Não quero que dê errado, de mim sussurrou, fora mais para seu cerne do que para outro alguém. Aqui estão as coisas, Namjoon ditou comedidamente. Aproximou-se da cama, jogando sobre ela todos os objetos que estavam em suas mãos. Os olhos de Jimin tornaram-se distantes e seus lábios pálidos quando viu a adaga. Bebi um pouco d'água, minha garganta tá seca. A ansiedade atacou o peito e sua respiração tornou-se mais constante e pesada. Eu não vou me copular a isso, Taehan anunciou, cruzando os braços e dando alguns passos para trás, enquanto batia o pé sobre o chão. Veja bem, ninguém pediu-lhe para fazer nada, o anjo demoníaco refutou, girando os luzeiros esverdeados em genuíno tédio. As emoções encontravam-se à flor da pele. Tudo estava com muito sentimento envolvido, quer fosse amor ou ódio, medo ou sua ausência, sarcasmo ou ironia. Ora estava piadísticos, ora eram pura seriedade. Deite-se, Roube ordenou para Jimin. O alaranjado acomodou-se sobre o colchão, ficando de barriga para cima, com os braços e perna esticados. Hosuke puxou todas as cobertas, jogando-as para o chão. Isto vai doer? O Ruivo questionou, completamente temeroso. Creio que sim. A resposta crua fez Park apertar seus olhos, apenas esperando à medida que seu coração palpitava freneticamente. Hosuke suspirou profundamente, mantendo a calma, preparando-se para o que havia de vir, para o que iria acontecer. Namjoon pôs-se ao lado oposto de Hosuke, assim ficando um à direita e outro à esquerda. Pacientemente, J-Hope pegou o cálice. Este era dourado, um tanto envelhecido, com pedras preciosas cravadas. Retirou do bolso a sua moeda pentecostal, jogando-a no recipiente valioso. Agarrou firmemente a adaga negra e extremamente afiada, olhando-a com incerteza e insanidade. Seus lumes cavos e pérgilos chegavam reluzindo. É como se eu estivesse vendendo minha alma? Jimin voltou a inquirir, um pouco tímido desta vez, ao turno que seus olhos ainda estavam fechados. É exatamente isso. O anjo divino respondeu-lhe agilmente, cheio de contragosto. Taehan queria assustá-lo ainda mais, o que funcionou. Roube, você já fez isso antes? Para tudo há uma primeira vez. Agora fique calado. Respondeu sem dar detalhes, cortando o assunto. Não almejava deixá-lo ainda mais inseguro. Eu só não quero prejudicar você e principalmente não quero mal para Jungkook. Proferiu baixinho, abrindo os olhos que lacrimejavam, volvendo-os para o braço direito. Não preocupe-se, John é o próprio mal. Sorriu-lhe. Apenas fique quieto, necessito de concentração. Não havia o que dizer, não existiam as formas de apaziguar tal situação. Tudo o que restava-lhe era pensar. Vamos testar e torcer para o melhor acontecer. Namjoon pôs sua palma próxima ao cálice, passando os lixeiros, fechando os mirantes, tornando a face para cima que brilhou, enquanto seus lábios mexiam-se, se lavando mudo. Vamos esperar os lixeiros passar. Hosuke, por sua vez, ajustou Jimin sobre a cama,
terminando de esticá-lo, sentindo-o tremer por completo. O ambiente conquistou um ar indistinguível. Estava muito pesado, devido à presença demoníaca de Namjoon e a mistura tênue de aura boa de Taehan. Era o peso e a leveza lutando contra o meio termo. Passou a manhiça pela testa do ruivo, empurrando os fios lisos para trás. A adaga, Namjoon pediu-lhe, ainda na mesma posição. Hosuke entregou-lhe, ao tempo que suspirou profundamente em uma tentativa falha de eliminar uma espécie de fardo que estava sendo posto em suas costas. Tudo precisava dar certo. Desculpa, gente. Saúde! Okin pegou a adaga, posicionando-a sobre a pele sensível de sua palma, arrastando a lâmina com violência. A carne fora cortada a fundo, jorrando sangue em uma abundância surpreendente. Caía sobre o cálice, à medida que escorria pelo braço do demônio e gotejava sobre o chão. Neste instante, enfim em breve, Jimin apertou os olhos com uma força tão abastosa, que temeu afundá-los. Lentamente, o anjo demoníaco aproximou-se de J-Hope, passando sua preciosa palma ensanguentada sobre a face bela do demônio, sujando-o até o pescoço, ao tempo que seus lábios profanavam, incansavelmente. Estenda a mão. A voz do Kim tornou-se violentamente grave. Hosuke obedeceu o que foi imposto, então entregou sua destra, sentindo o objeto cortante rasgá-la sem pudor. A surpresa para o braço direito fora a extrema dor que sentiu, ao ponto de arrancar-lhe um grito rouco e vacilante. Seu sangue, sagrado e vermelho, derramou-se sobre o cálice de metal, misturando-se ao do outro. A moeda pentecostal fez-se brilhosa como o primeiro raio de sol. Sua intensidade demonstrava força. Namjoon abriu seus olhos, ficando mais próximo do ruivo. Naquele momento, a presença dele era altamente incômoda. Ardia na derme do ser. A respiração desregulada evidenciava o medo e nervosismo de Jimin. O que encostou a ponta da pequena adaga sobre a testa lisinha, fazendo uma severa fissura, no formato de uma cruz. Park, por sua vez, apertou os lençóis, sentindo algumas lágrimas escorrerem dos seus olhos fechados. Não gritou, não fez nada, apenas suportou a dor. Era uma troca, um ardor momentâneo, para uma vida curada. Fomos feitos para a liberdade. O livre arbítrio, o livre arbítrio é o que nos move. Somos carne desde o seio de nossa mãe até os confins. O que nos transforma em pecadores não consiste em um único erro, tampouco em pecado. Namjoon esbravejou, mantendo o timbre rouco. Deus pode odiar o pecado, mas sempre amará o pecador. Não tema, ele o guiará para o seu destino. Porém, somente você pode escolher a estrada correta. Você deve ir para a cruz ou para o prego. O tom causava-lhe calafrios. Tudo estava silencioso, intensamente calmo. Hosuke passou sua palma ensanguentada por todo o rosto de Jimin, deslizando-se até o peitoral, manchando-o com o que ele precisava, o pecado. Somente você foi capaz de provar Somente você foi capaz de provar para Deus que dentro de Lúcifer ainda há emoções, sentimentos e uma fagulha de amor. Por isso, ele permitiu nossa chegada e nossa futura ida. Os demônios, os anjos, a inexistência irão adorná-lo e conduzi-lo ao seu novo caminho. As palavras saíam como se J-Hope estivesse lendo um script, mas pelo contrário, não era sua boca, mas seu coração que falava. Sua escolha afeta diretamente a devoção que você tem por Deus, mas tão pouco diminui o amor que ele tem por você. O verdadeiro e bom Cristo estará de braços abertos para acolhê-lo. E se esta for a sua vontade, em caso de mudar o se esta for a sua verdadeira vontade, em caso de mudar o percurso, finalizou, emitindo um suspiro pesaroso e longo. Mesmo com seus mirantes fechados, Jimin sentia as grossas lágrimas escaparem, escorrendo para os lados, até que caíssem sobre o acolchoado. A voz icástica de Hope ecoou aos ouvidos do diabo, semelhante a uma trombeta envenenada e demasiadamente árida, só então fazendo ter noção dos acontecimentos.
Dion abriu os mirantes com força, arregalando-os, sentindo suas obras dilatadas na cor vermelha encarnado, em uma sensação de viagem astral, onde seu ponto final era aquele quarto. O que estão fazendo? A voz grossa e alta de Lúcifer se fez presente para as três criaturas, de um modo tão brutal que os fez sentirem os tímpanos latejarem. Já o par que nada ouvia. Estou fazendo a escolha certa, Rusuke respondeu-lhe, com contragosto. Estou ordenando, não faça isso. Jungkook escarrou as palavras. Todavia, ao fundo existia uma imensa tristeza. É necessário. Eu sei que é. O braço direito não daria espaço para que Dion comovesse, o mesmo que já estivesse comovido. Não é um dever seu, não é uma inópia. Encerre isto e volte para seu posto. O intuito de Lúcifer era soar como sempre arrogante, autoritário e poderoso. No entanto, tudo caía por terra, já que seu tom exibia volte para seu lar, por favor. Porque na realidade o diabo sempre esteve condenado à solidão, esta que o consumia como vermes em um cadáver. Sua felicidade era igual a um eterno mar raso. Ele era infeliz, mas tudo mudou depois de Rusuke. Mesmo que Hobe, por sua vez, fosse alvo de suas pequenas trapaças e maldades, nada era para realmente machucá-lo. Pelo contrário, o intuito era fazê-lo um demônio mais poderoso. Naquele instante, o diabo havia tornado-se um controle remoto. Não funcionava como apenas uma pilha, precisava de outra. Eram duas. Era Lúcifer e seu fiel Hobe. Você não consegue se desligar daquilo, Lúcifer. Quanto menos você tentar vê-lo, mais isso te corre por dentro, e quando enfim o vê, seu maldito coração diabólico se desfaz em pedaços irreparáveis. J-Hope anunciou com tamanha inveja que dava para sentir em cada pequena palavra. O demônio ajudante almejou ver a face do cão, mirá-lo bem nos olhos. Apenas volte para o inferno, isto é, dita-me, cerrou os dentes, exibindo uma raiva momentânea por sua ordem não estar sendo atendida. Rusuke deveria obedecê-lo. Afinal, J.K. era o senhor do inferno, quem mandava e desmandava. Mas, seguindo essa exata lógica, Hope chegou em uma conclusão fenomenal. Ele não estava no inferno. Cale a boca, Lúcifer, esbranjou, utilizando de uma vontade profunda. Seu tom desrespeitoso fez Namjoon regalar os olhos. Taehan abriu os olhos em uma surpresa infinita. Estavam chocados. Me diga que você irá fechar os olhos para o de mim, que não irá abri-los nunca mais, que enfim vai abandoná-lo. Se for capaz de dizer tais coisas, eu volto. O intuito de Hobe não era fazer Jeon escolher entre um ou outro. Contudo, queria provar que nem o pecado do orgulho, que sempre viveu intensamente no cão, era incapaz de fazê-lo admitir que poderia seguir sem aquele mero ser humano. Diga! Elevou seu tom de voz, demonstrando irritação, e sua face tornou-se levemente rosada pelo esforço. Eu diria, Hope, diria este para qualquer um, em alto e bom som, mas não para você, porque eu simplesmente não posso dizer, não para você. Pigarregou durante as falas que escaparam cheias de rouquidão. Exatamente, Lúcifer, você não pode e eu também não quero que fale. As linhas caminham tortas, mas a direção é sempre certa, empático e compreensível. Muito mais do que o próprio anjo de luz que havia ali. Entenda, eu não quero perdê-lo. Durante muito tempo estive navegando na genuína solidão. Então você surgiu e tornou-se minha única luz. Salvou-me da cegueira. Abraçou-me apesar de todos os espinhos. Virou meu braço direito, meu melhor amigo. Eternamente terá toda a devoção que há no meu coração. Sempre será o meu melhor amigo, a minha melhor lembrança. Eu até fui seu braço direito, mas você serviu para ser os meus braços, meus olhos, minhas pernas e quem me guiava. Ditou, prendendo aquele anseio de chorar em sua garganta em um nó violento. Balanceou o cálice suave de um lado para o outro, como se fosse um vinho caro. Sentia-se a moeda girando pelo líquido pouco espesso. Estava brilhante e cheia de poder. Não seria o mesmo sem ele, mas sem você eu nem sei o que iria ser. A sutileza de Jeon usou para proferir isto. Para proferir isso, demonstrou um apego emocional hediondo, que fazia seu peito doer e seus olhos arderem. O essencial estará aí. Eu sempre estarei ao seu lado, Lúcifer, sempre. Me tornei parte de você. Como diz,
carne da sua carne e sangue do seu sangue. O de mim não. A garganta falhou, fazendo-o engolir a seco. Tirou a moeda cruenta do cálice envelhecido, dispondo-a sobre o centro de sua palma. Esta que imediatamente fincou-se, queimando a carne e sugando mais de J-Hope. Sua vista tornou-se levemente turva e por um único e precioso segundo a imagem fraca e pouco nítida de Lúcifer apareceu para ele, como uma alucinação, e de seu olho escorria uma única lágrima de sangue, simplesmente porque o tinhoso, antes de amar romanticamente, aprendeu o sentimento e o tipo de amor mais valioso que há, o da amizade verdadeira. Um raio de sol tocou as trevas e tornou-se lanterna para o mal. O diabo ciciou. É isto que você é para mim. Um sol, a alegria, a minha esperança. Eu amo você, Hope. Hosuke sentiu seu coração parar, como se uma bala atravessasse o peito. Em uma dor imensurável. Amor era isto. Sacrifício. Eu amo você, muito mais. Finalizou, arrastado e sôfrego. Aproximou-se de mim, colando a moeda pentecostal sobre a fissura, empurrando-a com força. Dos lábios puros um grito de dor e lamentação escapou, alto e desespero. As palmas de Park cravaram-se sobre os lençóis, puxando-os e rasgando, enquanto seus gritos continuavam. Seu corpo curvou-se com brutalidade igual a uma ponte, debatendo-se, como se houvesse uma luta interna. Hosuke sentiu um vazio instantâneo. Mirou suas mãos e elas tinham um brilho violento. Seus lumes tornaram-se cinza e sua estrutura levitou, leve como uma pena. Então ele já não existia naquele quarto. Era apenas um corpo, uma fonte de energia e poder. Todas as coisas estavam nas mãos de Jimin. Absolutamente tudo. Na faceta de Taehan existia uma abundante preocupação, evidenciando um anjo impotente. Os gritos de desespero foram cessados. Park, em segundos, adormeceu. Uma quietude ecoava por todo o ambiente, como um paradoxo. Namjoon agarrou o cálice, ergueu a teto, silabando: que o diabo esteja com a sua alma miserável. Volveu-se a Jimin, derrubando todo o sangue sobre sua boca, fazendo engolir cada gota do pecado. Instantaneamente, a corpulência do ruivo começou a tremer, enquanto seus olhos abriram-se, sucumbindo para trás. De seu nariz jorrou sangue, como se estivesse substituído o bem pelo mal. Sua estrutura elevou-se, ficando à mesma altura que Hosuke. Seu sangue escorria, pingando pela cama. O Kim puxou a mão pequena, abrindo-a e colocando a moeda que pertencia a Lúcifer. Diga ao diabo que, apesar de tudo, o único vilão foi o preconceito, sussurrado ao ouvido de Jimin em um idioma indecifrável. O tinhoso podia sentir, pensar, mas o ato de se controlar parecia impossível. Sentado em seu majestoso... Meu Deus. O que está acontecendo? Meu Deus, ele já foi então? Meu Deus. O tinhoso podia sentir, pensar, mas o ato de se controlar parecia impossível. Sentando em seu majestoso trono preto cintilante, J.K. passou a língua pela bochecha, salientando a cólera. Os olhos rolaram inteiramente para trás. Suas escleras tornaram-se negras. Ele rangia os dentes, deixando sua mandíbula ainda mais desenhada. Encontrava-se raivoso por perder todo o dirigir da situação. Sua derme alva, pouco a pouco, fora tomada por veias atro, que saltavam latentes, pulsando. Dominavam-o completamente. Em seu rosto existia em abundância. Elas pareciam querer tiranizar sua faceta impetuosa. A cada segundo sentia-se mais revolto, totalmente preenchido pelos sentimentos mais vividos, raiva e tristeza. Grudou-se sobre o trono como se estivesse preso. Bateu o centro com violência. O silêncio transformou-se em gritos de sofrimento, lamúrias longas e murmúrios repetitivos. As criaturas e anjos, outrora presos por correntes pesadas, foram libertos. Estavam soltos, todavia rastejavam como cobras miseráveis. Em um bater
De cajado, o inferno tornou-se um chifrim. Existiam choros e lamentações para todos os lados, em todos os tons. Tudo tão violento e estridente. Sobre o topo da cabeça de Dion, cresceu 2 chifres fúnebres, rompendo a epiderme. Definitivamente, o diabo era muito mais que espetacular. De mim, Namjoon chamou. Não houve resposta, por isso Kim pegou a adaga, cortando o ruivo sem qualquer cuidado. Conclusivamente notou que não havia qualquer resquício de reação. De mim havia transcendido. Todavia, os anjos presentes no quarto não sabiam se eram algo bom ou mal. O acobreado sentiu-se como uma viagem tiritante. Por ora parecia estar flutuando entre uma linda galáxia. Por ora estava caindo dela. Era como um buraco sem começo e sem fim. Ele nunca parava de cair. Contudo, achava-se prestes a estourar no chão. Uma sensação tão assustadora que o ar faltava-lhe. Seu peito latejava em pavor. Quando então sua estrutura tocou uma superfície plana, como uma sutileza inaceitável, igual na época que sua mãe colocava ali no berço, com todo aquele cuidado materno ou semelhante a cair em fardos de algodão. Sua visão parecia ter vertigem. Seu corpo não correspondia aos seus comandos e tudo passou a girar, com pequenos pontos de luz que acendiam e apagavam. Park já não sabia se estava deitado, em pé ou de ponta cabeça. No instante que a sensação lunática chegou ao fim, uma dor sucumbiu-lhe com violência. A tontura não parou de existir. Por este motivo, continuou ali, jogado sobre o chão, dando-se conta de que estava em lugar nenhum. Existia uma luz fraca sobre si, conquanto tudo a seu redor era escuridão. Não havia sequer uma parede para delimitar território. Levantou o pescoço com dificuldade, notando suas vestes cobertas de sangue, sua perna torcida. Seus machucados e cortes estavam ainda mais vívidos e dolorosos. Passou a palma pela testa, sentindo a moeda pentecostal cravada lá, esta que queimou na ponta dos dedos. Logo entendeu que não era para tocá-la. Park encontrava-se como dantes e isso significava algo importante. Permanecia longe de J.K. Para chegar até o diabo, ele teria que desprender-se de si mesmo. Uma evolução do velho para o novo. Levanta, porra, você precisa encontrá-lo. Namjoon esbrajou e sua voz ressoou por todos os lugares, repetidamente em um eco sem fim. O ruivo assustou-se, olhando em volta, buscando pelo Kim, entretanto ele não estava lá. Não havia nada e nem ninguém. Sinto muita dor, estou com medo, sussurrou, voltando a deitar, encolhendo-se. Eu estou com medo, com medo, com medo. Repetiu choroso, mais para si do que para qualquer outra coisa inimaginável. O silêncio era extremamente ruidoso. Incansavelmente, podia-se ver ouvir sons e sussurros que não condiziam com a realidade, fazendo-o encolher-se ainda mais, derramando lágrimas e completamente turvo. Park não podia evitar, sempre teve medo do desconhecido. Seu íntimo berrava para que ele criasse coragem e agisse, porém nenhuma reação partia dele. Estava paralisado de dor. Um farol de luz branca afetou seus olhos negros e em seguida um veículo passou a todo vapor bem acelado, quase raspando. O vento forte balançou os fios ruivos e o fez engolir poeira. Oscilou a cabeça, de um lado para o outro, piscando forte para limpar a vista. Rapidamente, atinou que não estava mais no breu, mas sim uma estrada encolhida e tremendo pelo fio madrugueiro da Califórnia. Lentamente sentou-se, apoiando a mão sobre o topo da cabeça, focando a vista. Fitou o carro luxuoso, bonito e aparentemente caro. Dentro dele existia Hector e ele estava acompanhado da Eva, mulher que de mim conheceu na Sky. O reverendo beijou-a nos lábios com vontade, tocando as madeixas e tudo parecia muito intenso. Naquele momento, o alaranjado sentiu seu estômago revirar. Uma gástora percorreu sua garganta e o desejo de vomitar fora enorme. Virou-se, então não pôde suportar tamanha queimação e ansiedade. What the fuck? Ah, tá. Que loucura. Onde é que eu parei? Tá. Queimação e ansiedade colocou tudo para fora, vendo mais de seu sangue ser jogado para fora do que seu corpo, formando uma poça.
Involuntariamente emitiu um terrível som de tosse, este que atraiu a atenção do pastor. Hector virou-se na direção de Jimin, encarando-o com enormes olhos, arregalados e com pupilas dilatadas. Existia raiva, ódio e nojo. A sensação que dominou o parque fora a do medo e viu-se em completamente perigo. Era como se um verdadeiro demônio estivesse olhando e caminhando pesado em sua direção, prestes a matá-lo. O medo era nítido na expressão de Jimin. O desespero tomou conta de si e o choro tornou-se inevitável. O Sr. Park, de prontidão, desceu de seu veículo, pisando forte. De uma hora para outra havia um cinto de couro em sua palma e na outra uma arma. Eita. Jimin engoliu a seco, sentindo um nó violento na traqueia. Ergueu-se com pouca força, cambaleando para o lado, inteiramente inerte, mas fora um movimento tão atormentante que sequer sentiu dor. Apenas pôs-se a correr em uma velocidade indistinguível. Seu cabelo voava para trás, suas pernas batiam fortemente sobre o chão. Uma delas insistia em falhar, por conta da torção. Ele corria e corria. O ar em seus pulmões comprimia, quis gritar, porém sua voz falhava. Não tinha fôlego o suficiente para isso. Não quis arriscar-se parando para respirar ou olhar para trás. Corria até seu corpo tombar até que não houvesse mais fôlego. Quando enfim cedeu, por conta da sua necessidade, fora amenizando o correr, totalmente ofegoso e suado. Olhou para trás e mais uma vez estava no breu. Volveu-se sua face para cima, vendo a luz enfraquecida, sentindo-se atordoado. Então tombou para a frente, caindo de bruços sobre o chão. Uma risada retiniu. Palmas, estalou e um choro infantil. A sensação de alucinação era horrenda. O clima parecia instável, mudava a todo segundo, ora parado, ora agitado, balançando e girando. Seja forte, garoto, pare de pensar nos seus medos, não de um ordenou-lhe. Mas sua voz estava tão distante que de mim temeu não ser mais real. Não deixe os seus pesadelos domarem você. Pensa no que te traz paz, no que te ama. Seria necessário uma concentração absurda para que aquilo desse certo, mas tudo com de mim fora feito avulso demais. O ruivo ergueu o braço, mirando a pulseira que John deu-lhe de presente. Viu o pingente de tartaruga e sorriu leve. Apertou os mirantes com toda a fé que existia em seu coração. Não precisou de mais nada para que, em passe de mágica, aquele tormento diminuísse. Suas dores tornaram-se leves e a voz de Jungkook chamando-lhe baixinho se fez latente. Jungkook chamou um mansinho como um gatilho amedrontado. Sequer precisou de outro chamado, bem diante de si havia o diabo. O cerne de Jimin fora preenchido por um sentimento demasiadamente relaxante. Seu peitoral subia e descia, arfante, ainda eufórico e assustado. Sentiu-se livre de uma bomba caótica, estava sendo salvo. Seus olhos, que lacrimejavam, emergiram um brilho de esperança, capaz de fazê-lo levantar e correr até o seu grande amor. Assim que aproximou-se, pôde perceber uma fina película invisível que separava-os, impedindo de abraçá-lo, tocá-lo ou ouvi-lo. Era somente 1 milímetro de distância que traiçoeiramente os fendia. Desta vez não era uma alucinação. Lúcifer de fato estava lá, bem à sua frente, de carne e osso, sangue e suor, chifres e veias. Mesmo que o cerne de Jungkook estivesse carcómido de ódio, ver de mim quebrou-lhe em pedaços mínimos. Meu ruivinho, sussurrou, sorrindo leve e aliviado. Jimin retribuiu o riso de modo cansado, feliz, abrandado, mostrando seu dente tortinho. Senti tanto medo, mas agora passou, falou devagar, se labando para que o diabo lesse seus lábios. Eu quero estar com você, mas não estou conseguindo achar o caminho. Confessou, sentindo uma lágrima única escorrer de seu olho esquerdo. Rapidamente limpou-la. Eu amo você. Apoiou a palma sobre a película, sentindo-a densa. Não era como vidro, tinha uma energia brutal. Lúcifer permitiu que seus olhos analisassem os lábios, mas tão rapidamente que perdeu-se nos fios bagunçados no rosto delicado naquele sentimento forte em seu peito. O cão apoiou a mãoça sobre a do alaranjado e de imediato a palma adorável atravessou aquela camada e não pôde entrelaçar-se com a do tinhoso. Uma feição surpresa regeu a faceta de Jimin. Ele levou as sobrancelhas, sorrindo aliviado e feliz.
Fitou intensamente os olhos do diabo, sentindo-se exorcizado, possuído e encantado por aquele maldito homem. O sentimento que habitava ali era de um poder tão imoral que Jimin jamais importou-se para o que Dion era. Tudo que sempre viu fora seu interior, tudo isto que aprendeu com o ato de amar, o instinto do seu coração era esse, cheio de compaixão. JK, por sua vez, parecia ridículo naquele posto e sabia disto. Contudo, não pôde evitar e não iria. Jimin. A voz conhecida pelo ruivo ressoou como a melhor melodia, a mais amada, e ela chamava-o. Nada teria maior importância, nada iria estar acima de atendê-la. Virou a cabeça bruscamente no anseio infindo. Perante si existia Karen. Ao redor dela subsistia uma redoma de luz esbranquecida. Suas roupas eram bonitas, longas e claras. Apenas ela reluzia todo o ambiente, tornando-o lindo, transformando tudo. Jimin arregalou os olhos em total devoção à sua mãe, encantado. As lágrimas caíram, mesmo que ele sequer piscasse. Sem dar-se conta, já não segurava a mão de Lúcifer, já não estava próximo a ele, e sem qualquer autorização suas pernas guiaram-o em direção a Karen. Jimin chorava e chorava com lágrimas longas e pesadas. Mamãe! Sussurrou, desacreditado. Karen olhou, cheia de paz. Então abriu os braços e Jimin buscou refúgio na luz de Cristo. Quis proteção e broquel. Dos lábios de sua mãe nada fora proferido e não era necessário. O íntimo do ruivo sentiu uma dor inconfundível. Almejou ter sua mãe de volta para abraçá-la, beijá-la, protegê-la até que o mundo explodisse. Sua mãe foi-lhe tomada de maneira brutal e cruel, tornando-se estimativa gráfica. Mais uma mulher, mais uma vítima de violência. Lúcifer sentiu como quem é excomungado. Seu rosto exibiu uma tristeza genuína. Estava vendo-o partir. Era dolorido, mas não ousaria interferir. O amor que JK sentia por Jimin era tão incontestável que ele jamais arrancaria a felicidade do ruivo. Nunca submeteria-o ao viver no inferno, ao seu lado, somente para um breu prazer. O acobreado, naquele instante, tinha uma escolha em mãos. Mesmo que não conseguisse notar isso, o vislumbre por sua mãe cegou-o. A cada segundo, Dion ficava mais distante mais e mais, até que virou de costas, exibindo suas asas nível e resplandecentes. Restava-lhe somente uma amaldiçoada sensação de solidão e uma falta extrema de solitude. Karen alisou-se os ruivos de Jimin em um carinho maternal aquecia o coração. Meu Deus, vai dar 2 horas de vídeo, Deus me livre e guarde. Coitado de vocês que estão aqui me acompanhando. Passou os dedos pela moeda cravada na testa de seu filho, arrancando-a. Em movimentos suaves, pegou a palma pequenina, acariciando-o e abrindo-a em seguida. Vendo que ali estava a moeda pentecostal de Lúcifer, juntou as moedas que se juntavam de imediato como ímãs. Assim que Jimin olhou para sua palma, visualizou os objetos unidos. Seu coração atinou. Volveu-se para trás, observando o quão distante JK estava e não houve outro sentimento, senão a angústia que subiu como gás em seu peito, tocando os olhos e escapando pelo nariz. A fisionomia de Karen fez-se assustada no momento em que tudo ao redor deles transformou-se em límpido, brilhante, como uma longa estrada de ouro atrás da mulher ruiva. Ela empurrou o alaranjado com força. Vá, meu amor, você é quem faz seu próprio caminho, ela ditou, tão singela que quase fora inaudível. Jimin, mesmo que assombrado, não questionou. Assinou positivamente para sua mãe e correu. Jungkook gritou, à medida que não parava a caminhar da raiva. Rápido. No entanto, ele parecia estar sobre uma esteira, quanto mais perto, mais longe. Olhou para trás, percebendo uma imensidão de nuvens e luzes, objetos preciosos, e tudo brilhava com vivacidade. Jimin fora revestido por roupas novas, alvas como a neve. A dor não existia e todos seus machucados foram curados, desaparecendo como mágica. Park temeu ficar preso àquele lugar, ao divino adeus, enquanto Avir-se viu Lúcifer perdendo-se em meio à distante e à escuridão, ao turno que ele era puxado para trás igual uma frágil onda de mar. Um enorme portão dourado flamejante fechou-se por uma pequena fresca e o ruivo pôde ver o diabo pela última vez. O corpo de Hosuke gradualmente fora ganhando uma coloração arroxeada, abaixando devagar ao passo que sua luz apagou. Puta que pariu!
Puta que pariu. Puta que pariu. Eu não acredito que ele foi capturado por Deus. O JK agora vai ter que matar Deus. Não quero saber. Vai lá buscar. Já se prepara. Vai ter que ir lá buscar ele, mano. Oh, meu Deus do céu. Deus é o Jin, tenho certeza. Ele vai brigar com o Jin. Eu tenho certeza que é o Jin. Só pode ser o Jin. Sabe? Tipo, what the fuck is going on here, man? You know? Deu errado, Namjoon ergueu a sobrancelha, evidenciando o anseio. Seu questionamento fora respondido quando Taehan rendeu-se a um choro, despencando-se de vez. O que houve? Por que está dando errado? O timbre do Kim elevou-se ao tempo que passou a palma pela testa, controlando-se para perder a cabeça. Anjo petulante, você sabia que ia dar errado? Sabia que o que iria acontecer? Indagou duramente, sentindo a garganta ralhar. Eu não pude impedi-los. Tinha que ser assim, Namjoon. Foi a vontade de Deus. Seu timbre trêmulo mostrava seriedade. Os corpos, exaustos e gélidos, caíram bruscamente, chamando a atenção dos anjos, que puderam enfim concluir o fracasso. Não, Taehan ciciou, correndo até J-Hope, abraçando desespero. Por favor, Deus, não faça isso comigo. O implorar do anjo divino não fez diferença. A desesperança tomou-lhe por completo. Namjoon verificou a pulsação de Jimin, conquanto não existia mais nada. Tudo estava destinado para ser assim, a contar do princípio. Desde que o solado Gopher tocou a grama verde e o cheiro de pureza exalou pela brisa calorosa, deixando que isso fosse mais forte que o temor a Deus. Isto não pode acabar assim. Jogou os seus para trás, caminhando de um lado para outro. Mesmo que Namjoon não estivesse perdendo nada, sentimentalmente alguém estava. Aquilo não era um jogo nem ilusão, era real, havia vidas e doía. As mãos fortes do anjo demoníaco sacudiam a estrutura do ruivo, exercendo isso repetidamente em um ato pouco pensado de aflição. Taehan ergueu-se, sentindo nos olhos piscarem, sem autorização, evidenciando uma raiva pulha, um nervosismo incontrolável. Não pode e não vai, cerrou os dentes durante a fala. Em sua feição e em seus lumes azul cristalino morava ódio e amor. Era uma linha tênue, a mesma coisa. Abeirou-se de parque, colocando sua preciosa moeda santa sobre a fissura, que estava com o sangue já seco, e empurrou com brutalidade, caravejando. Então ele causou um segundo único na Terra, pois somente naquele milésimo instante o céu, a terra e o inferno tocaram-se, em um nome da coisa mais perpétua que há no mundo, o amor. Em um último ato de poder, Vi jogou Hoseki no ar, fazendo-o levitar novamente. Sua entrega foi tão violenta que todos os vidros da residência estouraram um a um, causando barulhos insuportáveis. Diante deles havia a força e o poder do próprio Deus vivo. J-Hope elevou-se, sobre ele existiam anéis de energia, envolvendo toda a estrutura. Em seu peitoral, uma enorme rachadura formou-se, era a cruz de Cristo. Tudo resplandeceu, com uma fúria ofensiva e descabida, tão intenso que causava dor nos olhos. Arduamente, Taehan colocou sua palma sobre a testa do ruivo, até que a ferida emitiu uma luz radiante, capaz de queimar. What the fuck is going on here? Você sabe o que fazer. Meia palavra bastou para Namjoon entender o recado. Jeon retornou para o seu posto com uma estranha falta no ser, um vazio pesado, sem Hosuke, sem Jimin. Ele era poderoso e o temeroso diabo. Tinha que manter o controle, mas quando enfim sentou-se em seu trono, isolado, deu-se conta de sua terrível penitência. Deus deu-lhe todos os poderes, permitiu que Jeon continuasse sua imagem e semelhança. Conquanto, mesmo que ele estivesse repleto das habilidades e domínios celestiais, ainda existiam motivos fortes para diferi-los. O Tinhoso era um anjo que pagava por sua inveja, por sua rebeldia, por sua traição. A visto disso, estava fadado a ser um eterno solitário. JK engoliu seco, erguendo o queixo em uma visível pose de superioridade. Em sua vista, o portão dourado sumia, vagarosamente. Os gritos de misericórdias eram ecoantes e o clamor confuso entre Deus e o diabo causava-lhe extrema irritação. Suas veias pareciam coaguladas, encontrava-se extremamente dolorosas em um latejar sem circulação. Sobre o topo de sua cabeça, os chifres negros pesavam, semelhantes a um fardo. Sentiu o almejo de arrancá-los.
Com o passar dos segundos, a agonia roía, traiçoeiramente. Os apupos ficavam mais estridentes. Sua cólera o consumia. Estava preso como quem é amordaçado, vulnerável e inútil. Silêncio! Protestou em alto e bom som. Bateu o caniço sobre o chão, utilizando de uma violência exagerada, que fez o inferno tremer sem qualquer pudor. Uma falsa celeridade caiu de imediato, instalando-se pelas 4 extremidades do martírio. Na face impiedosa de olhos atro existia um real desgosto. Fechou os lumes, puxando todo o ar possível e logo soltando-o, desfrutando daquele nocivo silêncio. Quando voltou a abrir os mirantes, uma luz imensamente forte impediu. O umbral estava escancarado. E aquele fulgor, quando entrava em contato com a derme, queimava, similar a ácido. De lá saiu Namjoon com uma expressão sôfrega e cansada. Parecia fraquejar. O anjo demoníaco sempre fora muitíssimo forte, sádio e rijo. No entanto, à frente daquele brilhar, ele tornou-se fraco. Suas longas asas negras, com degradê cinza, rodeavam o próprio corpo, protegendo-se. Assim que atravessou a gigantesca limiar, ela fechou em um estrondoso hiperbólico, causando zumbidos sobre os ouvidos de cada criatura que vivia no pálego, mas nenhum ousou emitir som. Temiam um cão. Lúcifer sentiu seu corpo congelar sobre o trono, pondo-lhe em uma posição ainda mais angustiante. Não sabia se almejava atravessar a ponta afiada do cetro no meio do peito de Namjoon, se deveria suspirar feliz pela presença de alguém, além do seu maldito ego. As penas escuras foram abrindo-se vagarosamente ao meio de toda a plumagem exausta. Existia um ruivinho trêmulo. Jimin abandonou as asas do anjo diabólico, em total desatento. O desespero tomou-lhe. Suas vestes regressaram para as de antes. Tudo que habitava o jovem ruivinho fora um anseio, deste de estar com Jeon, de pertencer ao cão. Gente... meu Deus do céu! Eu tava relendo aqui que eu não tinha entendido. O Namjoon voltou pro inferno com o ruivinho. What the fuck is going on, man? What the fuck? Jimin abandonou as asas do anjo diabólico em um total desatento. O desespero tomou-lhe. Suas vestes regressaram para as de antes. Tudo que habitava o jovem ruivinho fora o anseio de estar com o Jeon, de pertencer ao cão. Quando os olhos insones e majerosos pousaram sobre Lúcifer, sentiu medo e receio. Todavia não foi suficiente para impedi-lo de correr desgovernado para os braços do demônio. Jeon desceu de seu soberano trono, pregando seus pés sobre o chão em uma postura rígida. Um sorriso melancólico cresceu. Um alívio percorreu-lhe, capaz de fazê-lo calmo. O puritano jogou-se em Jeon, sendo fortemente abraçado em um quase sufocar de saudades. Temendo, mas paradoxalmente corajoso, Jimin juntou seus lábios agora pecadores aos de Lúcifer em um beijo com sabor de fruta mordida, maçã envenenada e favos de mel. Tinha gosto de eterna jura de amor. As bocas se conheciam e o ósculo fora tão lento e amoroso que o ruivinho sentia-se eufórico a ponto de quase explodir. Devagar os chifres sumiram, sua aparência fora retornando às origens e logo Jeon voltou a ser um homem espetacular. Ter Jimin ali, distante de todas as coisas que podiam afetá-lo ou machucá-lo, fora um prêmio para o cão. Agora poderia garantir que ele sempre estaria protegido em seus braços, onde era refúgio. Pouco a pouco, Park fora encerrando o beijo, permanecendo com os olhos fechados. Carinhosamente passou a pontinha de seu nariz pela bochecha de Jeon, apoiando-se ali, enquanto seu coração sussurrava: "Aqui é o meu lar." "Eu senti tanto sua falta", o alaranjado sussurrou com um timbre trêmulo e agudo. Vontade de dar um soco. Jeon abriu seus mirones, sendo em vista seu adorável puritano, com bochechas coradas, cabelo suado e grudado na testa, ainda banhado de sangue seco, mas não perdendo a beleza. Sua afeição até então era muito amedrontadora, por isso ele voltou-se a agarrar Lúcifer em um abraçar apertado.
Eu também senti, tenha certeza, baby. Por mais que tudo parecesse estar errado, era um engano. O universo nunca esteve tão perfeitamente alinhado como estava naquele instante. JK apoiou o queixo sobre o ombro de Jimin, fitando Namjoon de longe. Existia uma gratidão e isso foi entendido com apenas um olhar de respeito, então Jeon acenou positivamente para ele, como quem dissesse muito obrigado. Eu amo você, o acobreado ditou, acariciando as costas de Jeon, utilizando as pontas dos dedos. Eu amo você, Jimin, muito mais. O pai da mentira falava a verdade. O arruivado sentiu-se completo com a resposta. Amejou. Por tanto tempo ouvi-los dizer tais palavras, seu coração encheu-se de regozijo e palpitou brutalmente. Dentro de Lúcifer existia tanto amor que carregava uma certeza. Eu não merecia tê-lo, mas infelizmente tinha. Jeon puxou o acobreado para mais um beijo, acariciando a bochecha gordinha com o dedão. Questionando se algo poderia ser melhor, ele sabia que não. Lúcifer tornou-se o maior e mais perverso pecado de Jimin e o Ruivo desejou ser um eterno pecador, um eterno demônio. Ai meu Deus, Taehan encontrava-se bem, diferente do que imaginou. Seu estado era muitíssimo lúcido. Por mais que sentisse uma feroz dor de cabeça, tudo aquilo chegou ao fim quando a estrutura física de Jimin evaporou semelhante a uma névoa. Então um alívio dominou o ambiente. As asas de Taehan não existiam mais, nem os anéis de energia. Tudo havia evaporado. Eles respiravam como seres humanos comuns. Hobe chamou. Sua voz estava diferente. Meu Deus, eu já entendi. Eles vão poder ficar juntos, cara. Eu não acredito. Eles viraram humanos. Meu Deus. Eu tô muito feliz. Meu Deus. Hobe chamou. Sua voz estava diferente, mais baixa, porém cheia de rouquidão. Hobe sacudiu-lhe, observando o rosto que despertasse lentamente, demonstrando uma sonolência selvagem e certa rejeição à luz. Deu certo? Questionou, com uma voz sensível e abalada. O de fios platinado assentiu, sentindo-se sensível àquela situação. Passou a mão entre os fios de J-Hope, jogando-os para trás, arrumando. Obrigado, sussurrou, depositando um beijo de gratidão sobre o beijo da palma de Vi. Leve isso como um pedido de perdão, feito por Deus. Espero que aceite. Falou, temeroso, mirando bem nos olhos. Eu o perdoei há muito tempo. Era verdade, por mais que dentro de si houvesse o desejo de acumular rancor, ele havia perdoado. Tai sorriu-lhe quadrado, mostrando seus dentes branquinhos e logo juntou os lábios em um rabiscolar. Nem posso acreditar que estou de volta, Rubislabou, ainda desacreditado de tudo que fez. Mal posso esperar para passar a vida inteira com você, e Taehan brincou, exibindo outro sorrir. Sorte que podemos morrer, imagina ter que aturar você por toda uma eternidade. Não aguentaria viver um para sempre ao lado de seu eterno anjo insolente, mais uma vida talvez. Mais um ponto crucial. Para onde vamos? Questionou à medida que apoiou a palma sobre a cabeça, erguendo o dorso. Apenas me siga. Esticou a palma para que Hosuke usasse o de apoio. J-Hope levantou-se com a ajuda, cambaleando, mas nada que atrapalhasse. Ele carregava uma sensação de leveza e distância. Parecia não mais conhecer o próprio corpo. Esqueceu de como um ser humano é frágil. Taehan, por outro lado, sempre seria insolente. Não temia a vida ou os medos à morte. Estava muito mais centralizado. Para onde vamos? Inquiriu mais uma vez. Seguiu o platinado, que desceu as escadas, ouvindo o ranger infernal pela última vez. Analisou a casa naquela cena de horror, sentindo o peito gelar. Vamos para Sky, ora, proferiu como se fosse óbvio. Continuou o caminho, passando pelo corpo morto-vivo de Hector. Fez questão de dar-lhe um chute, afastando do percursor e demonstrando repulsa. Você acha mesmo que Lúcifer deixaria-o sem nada? Claro que não, piscou-lhe um dos olhos. Saíram da casa, podendo analisar o mundo por outros olhos. Adentraram o conversível de luxo, causou uma nostalgia boa em J-Hope. Toma. Taehan apontou um óculos escuro para Hosuke, que pegou, mesmo que lentamente, ainda sentia-se abalado. Pronto para viver uma vida insana, baby? O Kim questionou-se, mantendo aquele sorriso encantador. Nem um pouco. Confessou, pretendendo rir nervoso, nem eu. Gargalhou, dando partida com o Corvette, abraçando uma história nova, mesmo que tudo sempre fora fazer parte de ambos. Hosuke volveu-se a olhar para trás, observando a casa ficar cada vez mais distante enquanto as chamas a consumiam. Suspirou pesado e longo, mesmo que dentro de si existisse uma sensação de saudade, um vazio
irrecuperável, ele estava feliz. Esse pesar jamais seria passageiro, mas de algum modo geral existia alegria em seu íntimo. Terrell ligou o rádio, permitindo que a música Highway to Hell tocasse, em seu volume máximo. Quando então Hope pôde fechar seus olhos, sentia a brisa gélida balançar seus fios vermelhos, enquanto acariciava seu rosto bonito em consolo divino. Enfim notou que tinha algo maior consigo, uma coisa que somente Lúcifer proporcionou-lhe e jamais deixaria de ter: estilo. Colocou seu óculos escuro e sorriu para a vida. Aquele era apenas o fim de um começo. 1 ano depois. Ai, meu Deus do céu, cara. Ai, meu Deus do céu. Hoje, no caso, esse é o último episódio, né? Esse é o último episódio, esqueci. Os outros são episódios extras. Hoje, dia 13 de outubro, acontecerá o julgamento final de Park Hector, conhecido por Reverendo Park. Acusado de homicídio doloroso, violência contra a mulher e violência doméstica para com sua ex-esposa Karen Redfield, além de fraude processual por ter incendiado sua casa, a qual residia há anos, fora também enquadrado como maior suspeita no desaparecimento de seu único filho, Park Ji-min. Parece que estamos diante de lobos disfarçados de cordeiros perdidos. Desejamos consolos e sentimentos para toda a família. A repórter exibia indignação em cada pequenina palavra. Ao redor da mesma, existiam centenas de pessoas protestantes e ex-seguidores revoltados. Baby, não acha que tá na hora de darmos uma saidinha? Lucifer propôs com um ar desdenhoso. Mirou Ruivinho, não escondendo sua ira no ranger de dentes e expressão fechada. Jimin, com suas doces obras negras e inocentes, fitou-lhe sorrindo, ladino e maldoso. Será que eles vão voltar pra Terra depois de 1 ano? What the fuck is going on here, man? Mano, que capítulo, gente. Quem me acompanhou até aqui, primeiramente, corajosos por ouvir minha voz quase 2 horas. Vocês são demais. E, basicamente, estamos na reta final agora. Faltam 2 capítulos, que são bem grandes pelo que eu vi ali. Então, vai ser quase 2 horas também. É a reta final de QC. Espero que vocês possam me acompanhar. E que bom que deu tudo certo, mas eu queria saber o que o Namjoon fez pra trazer o Jimin de volta. Basicamente, o que eu entendi foi que o Terran meio que deu todo o poder angelical dele pra tornar humano, para trazer o J-Hope de volta, né? Foi basicamente isso, pelo que eu entendi. Que doideira, né, galera? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Eu vejo vocês na próxima segunda-feira com mais um episódio de QCI. Muito obrigado e falou!